Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons & Dragons e horror. Hoje vamos explorar a história de Cíticos, um passado marcado pela tragédia, remorso e culpa, que insiste em permanecer nas sombras do esquecimento. Preparados? Então sigamos pelas ruínas das minas de sal de Veidraba e desvendemos os sombrios eventos que modificaram para sempre a face de Cíticos. Hour of Raven. Aqueles que buscam estudar a história de Cíticos irão se deparar com um grande desafio. Embora o reino tenha emergido das brumas apenas em 720 do calendário baroviano, essas terras detêm um passado remoto envolto em tragédias ancestrais e um recente histórico de tumultos e violência. Ao tentar se debruçar sobre os mistérios de seu passado, encontramos resistência, apatia e negação por parte dos habitantes de Cíticos. A longa expectativa de vida da raça élfica que habita estas terras, e o curto período desde que Cíticos foi desvelada pelas brumas, nos deu a falsa expectativa de que a história deste reino seria fartamente registrada, ou pelo menos lembrada pelos elfos. Contudo, o passado remoto dessas terras parece que insiste em ser esquecido. Os tristes e melancólicos elfos, cuja existência precede muito o surgimento de Cíticos na Terra das Brumas, são reticentes e vagos quando questionados sobre a história pregressa deste mundo. Em nada ajuda o fato de sermos forasteiros nessas terras, e a ausência de sangue élfico nos torna indignos diante de seus olhos. Melhor sorte não temos em buscar seus registros históricos. Embora as cidades élficas de Cíticos tenham bibliotecas que supostamente guardam o conhecimento ancestral dos elfos, estas antigas construções estão abandonadas e negligenciadas, com seus livros se perdendo em meio ao mofo e à umidade. Na cidade de Mal Erech, onde supostamente estavam os antigos livros de sua história, encontramos a perturbadora guardiã e bibliotecária do local, tomada pela loucura e devorando as páginas mofadas de tomos de conhecimento antigo. O pouco que extraímos dos elfos obtivemos através de alguns indivíduos embriagados com as lágrimas de Lef, o vinho conhecido por despertar melancolia e soltar a língua de seus apreciadores. Os elfos deste reino alegam serem da antiga civilização élfica do Sylvanest, e alegam que as terras de Cíticos são um reflexo triste de seu antigo mundo de crime. Essas terras outrora já foram partes dos reinos de Lord Lorenzoth, a Rosa Negra, o maligno cavaleiro caído, para quem estas terras foram tragadas pelas brumas para se tornarem sua prisão. Este cavaleiro sombrio teria caído em desgraça e desonra, se envolvendo em um sangrento assassinato, e sendo também responsável por um terrível cataclisma que devastou seu antigo mundo. Por seus pecados, ele foi amaldiçoado a se tornar um cavaleiro da morte, uma espécie muito poderosa de morto-vivo. E eventualmente, seus crimes atraíram a atenção dos poderes sombrios, que os tragaram para este plano das brumas. Relatos apontam que este cavaleiro sombrio vagou pelas terras da Baróvia e de Gundarak, e rumores apontam que ele teria confrontado os governantes de ambos esses domínios, antes de finalmente vagar para a fronteira de brumas ao sul de Gundarak, onde as terras de Cíticos foram reveladas pelas brumas no ano de 720. A partir deste momento, a história de Cíticos pode ser acompanhada com mais detalhe e se revela conturbada e violenta. Lord Soth, com a ajuda de seu cruel senescal Azrael, logo tomou posse do Forte de Pedras Negras no Grande Desfiladeiro, batizando o forte de Nedragard. Ele impôs seu tirânico governo sobre as cidades e povos élficos que habitavam estas terras. Ao seu lado estavam 13 cavaleiros mortos-vivos, seus antigos aliados, tragados pelas brumas para servi-lo também nesta prisão, assim como as 3 Banshees que o serviam e o atormentavam toda a noite, contando a ele a litania de seus pecados e crimes. Diante de um inimigo tão poderoso, as cidades élficas logo se submeteram a Lord Soth e seu senescal Azrael. O anão criou a Politskarai,
uma polícia secreta para vigiar e espionar qualquer tentativa de rebelião e dissidência. Estes atos eram punidos com execuções brutais. Contudo, nas áreas selvagens, especialmente nas Colinas de Ferro, um grupo de elfos selvagens se opôs a este governo. Um dos mais sangrentos períodos da história de Cíticos teve início, no período conhecido como a Guerra Civil de Cíticos, no qual Lord Soth tentava impor seu controle absoluto sobre suas terras. Os elfos selvagens usavam táticas de guerrilha e aproveitavam-se do fato de as Colinas de Ferro atravessarem as fronteiras do domínio de Cíticos para se manter longe do alcance de seu inimigo. Estes elfos atacavam comerciantes, queimavam construções e habitações de humanos que vinham para se instalar nessas terras e matavam de forma cruel todo aquele que servia a Lord Soth, ainda que de forma indireta. Azrael compelia diversos dos habitantes de Cíticos ao serviço militar obrigatório, e muitas foram as expedições militares para confrontar esses elfos selvagens. Esses rebeldes jamais foram destruídos, e muitos foram os soldados e comandantes enviados por Lord Soth, que foram assassinados de forma brutal pelos elfos rebeldes. Soth, nesse período, chegou a criar um intricado meio de seleção de novos comandantes, compelindo apostadores a assumir o comando militar destas expedições através de jogos de azar. Por 2 décadas, a Guerra Civil de Cíticos se estendeu, e apesar das sangrentas batalhas, não houve um vencedor. Azrael permaneceu no controle dos exércitos e de sua polícia secreta, enquanto Lord Soth parecia perder o interesse em suas próprias terras e se isolar no interior de sua fortaleza. No ano de 738, Cíticos recebeu a visita dos Andarilhos, uma caravana de Vistanes liderada por Magda Khurshchev. Vindos de Gundarak, os Vistani buscavam abrigo em Cíticos, e Magda parecia ter alguma estranha relação com o misterioso Lord Soth, com quem tratou os termos da permanência e proteção de sua caravana. Pouco após este encontro, Lord Soth regressou ao interior de sua fortaleza e voltou ao seu isolamento. Durante longos anos, a sombra de Nedragar não foi vista em seu domínio, e alguns especulavam se ele não haveria sido destruído. Outros rumores apontavam que o Lorde Sombrio de Cíticos havia se enfurnado em sua sala do trono, onde permanecia aprisionado em suas próprias memórias, em virtude de espelhos mágicos que retratavam ilusões sobre seu passado sombrio. Seja o que for que aconteceu a Lord Soth, o domínio de Cíticos sofreu com seu estado catártico. Tremores de terra faziam abrir fendas no solo, e aqueles que tentavam deixar as fronteiras do domínio se viam tomados pela loucura. Os habitantes do reino começavam também a ser lentamente tomados por esta loucura. Os habitantes do reino também começavam a ser lentamente tomados pela loucura, enquanto suas próprias memórias pareciam ser afetadas por este estranho efeito místico. Talvez esse misterioso evento seja o que impeça os historiadores de desvendar o passado antigo de Cíticos. Eis que a maioria de seus habitantes parece não apenas recusar-se a falar do passado, mas demonstram também sinais de confusão e esquecimento. Azrael aproveitou este tempo para consolidar seu poder em Cíticos. O infame anão passou a se comportar como um governante absoluto destas terras, desviando recursos para seus cofres, treinando tropas e comprando sua lealdade, e disseminando através de sua polícia secreta intrigas para enfraquecer seus inimigos. No ano de 743, todas as flores de Cíticos se tornaram negras durante a primavera, à exceção das rosas brancas que cresciam nas Colinas de Ferro. Por 9 anos, este evento se repetiu com o desabrochar de flores negras e prenunciavam grandes mudanças que viriam para o reino de Cíticos. Durante esse tempo, Cíticos foi também afetada por uma estranha praga. A febre das cinzas começava a assolar as comunidades de Cíticos e começava primeiro a afetar os mais velhos e idosos. A doença começava como uma febre e depois evoluía para o surgimento de pústulas nos doentes, bem como uma palidez extrema e o branqueamento dos cabelos,
seguidas do rápido declínio do corpo e da mente, como se a vítima passasse por um rápido envelhecimento. Essas estranhas perturbações que afligiam os Cíticos tiveram fim quando um grupo de aventureiros invadiu o forte Nedragard e conseguiu de alguma forma despertar Lord Soth de seu estado de torpor, quebrando a sua prisão ilusória nos espelhos da memória, no ano de 744 do calendário baroviano. Enquanto Lord Soth permanecia uma figura ausente de seus domínios, Azrael pareceu despertar grande interesse nas atividades das minas de sal de Veidrava. Diversos grupos de humanos vieram de longe para empreitar na localidade, sob o comando do Anão, que também direcionava à comunidade de mineradores diversos prisioneiros para cumprir suas sentenças. A atividade rendeu grandes lucros a Azrael, e o Anão passava cada vez mais tempo nas profundezas da mina, onde rumores diziam que ele havia descoberto antigas ruínas de uma capela negra e um lago subterrâneo de águas negras. Após o despertar de Lord Soth, a única situação que parecia atrair a atenção do Cavaleiro Negro eram os relatos da misteriosa figura que liderava os rebeldes elfos selvagens, conhecida como a Rosa Branca. Boatos diziam que esse misterioso inimigo era uma mulher de grande beleza, e a busca por sua verdadeira identidade tornou-se uma obsessão para o Cavaleiro da Rosa Negra. Por muito tempo, Azrael aproveitou-se do desinteresse de Lord Soth para governar Cíticos com um punho de ferro, e embora não tivesse força ou coragem para confrontar seu mestre, Azrael começou a conspirar contra seu sucerano. O Anão formou pactos secretos e alianças com Malóquio Adere, o tirânico governante de Invídia, e com Inza Kurchev, a traiçoeira filha de Magda, a reunir da caravana dos Andarilhos, que vagava por Cíticos sob a proteção de Lord Soth. Em 750 do calendário baroviano, as forças de Invídia iniciaram uma série de pequenos ataques às fronteiras de Cíticos. Invídia exigia que o governo de Cíticos entregasse a caravana dos Andarilhos, para serem exterminados na campanha genocida de extermínio promovida por Malóquio. Essas distrações obrigaram Lord Soth a intervir na defesa de suas terras, e garantiram a Azrael tempo para o desenvolvimento de seus planos para depor seu mestre. Apesar das tentativas de Malóquio de enviar forças de Invídia para invadir Cíticos e exterminar a caravana dos Andarilhos, o grupo de Vistanes de Magda Kurchev acabou sendo destruído por um outro tipo de força sobrenatural, um ataque de sombras que assassinou a sua líder e a maior parte de sua tribo. Após este trágico evento, uma lua branca surgiu sobre os céus de Cíticos, e por pouco tempo o céu noturno foi frequentado por Solinari, uma lua de luz clara, e por Nuitari, a lua negra. O evento era o sinal de grandes mudanças que viriam a Cíticos, e rumores apontavam que este foi o prenúncio do fim do Cavaleiro Negro. Enquanto as forças militares de Invídia finalmente invadiram Cíticos e marchavam contra o próprio forte Nedragard, as forças mortas-vivas de Soth se ergueram para defender sua fortaleza. Nas minas de Veidrava, enquanto este conflito ocorria, Azrael conduzia um ritual profano, com o intuito de se tornar o novo Senhor Sombrio destas terras. Este ritual resultaria no evento conhecido como a Hora das Sombras Gritantes. Naquela noite, enquanto os cavaleiros mortos-vivos de Soth e suas Banshees lideravam seus exércitos contra as forças de Invídia, uma nova lua surgiu no céu, uma lua vermelha como sangue, a lua conhecida como Lunitari. Solinari, Lunitari e Nuitari, as luas de Kryn, brilharam juntas pela primeira vez no céu de Cíticos, como se estas terras amaldiçoadas de alguma forma estivessem se conectando novamente com seu mundo original. O assombro dos habitantes de Cíticos se transformou em horror quando eles perceberam que suas sombras estavam sendo sugadas para longe de seus corpos. Estas sombras foram tragadas para as minas de sal de Veidrava. Ao
Alguma coisa, contudo, parece ter arruinado o ritual de Azrael e fez com que tais sombras se erguessem no ar como uma grande esfera ou lua negra e pairassem sobre o forte Nedregard. A esfera negra de sombras se ergueu nas alturas, até que finalmente despencou sobre o forte Nedregard e o grande desfiladeiro, consumindo a construção em chamas negras e destruindo os exércitos que batalhavam em seus arredores. O forte queimou e hoje se encontra em ruínas, e desde esta data ninguém jamais teve notícias sobre o paradeiro do infame Lord Soth, o Cavaleiro da Rosa Negra. As 3 luas que brilhavam sobre o céu de Cíticos se fundiram em uma única lua de luz clara. Os eventos dessa noite foram chamados pelos habitantes de Cíticos como a Hora das Sombras Gritantes. As 3 luas que brilhavam sobre o céu de Cíticos se fundiram em uma única lua de luz clara, mas atentos observadores conseguem identificar auras avermelhadas e negras ao redor desta lua. As sombras dos habitantes de Cíticos regressaram para seus legítimos donos naquela noite, mas muitos acreditam que uma nova escuridão e corrupção agora contamina suas essências. Azrael emergiu das minas de Veidrava, e seu comportamento nos anos seguintes parecia frustrado e enlouquecido. Sua aliança com Malóquio e o reino de Invídia foi destruída após os eventos da Hora das Sombras Gritantes, e ele ganhara a inimizade dos Vistani após o triste destino que afligiu a caravana dos andarilhos. Com a ausência do poderoso Lord Soth, os elfos selvagens se tornaram ainda mais agressivos e violentos, retomando sua luta contra o governo tirânico de Azrael. A resposta do anão déspota foi aumentar sua violência contra o povo de Cíticos, em uma tentativa desesperada de reafirmar seu controle sobre o reino. Contudo, o verdadeiro poder parece escapar das garras de Azrael, como se este tentasse agarrar sua própria sombra, e uma escuridão muito maior estivesse assolando o coração e as almas de Cíticos. Nosso estudo do passado de Cíticos nos parece trazer ainda mais mistérios e perguntas sem resposta. Contudo, o manto de sombras que cobre estes segredos pode estar prestes a ser retirado. Eis que, explorando as ruínas abandonadas das minas de sal de Veidrava, chegamos à sua macabra Capela Negra e o lago de sombras em seu subterrâneo. Junte-se a nós, inscreva-se neste canal e ative as notificações. Em nosso próximo encontro, iremos provar das águas escuras dos lagos subterrâneos e escutar o que sussurram as sombras que habitam as profundezas da terra para desvendar os segredos mais macabros de Cíticos.